Vamos lá então, pessoal, dando sequência ao nosso trabalho no módulo de passagem. Eu não lembro agora mais em qual vídeo, mas em um dos vídeos eu comentei a importância da gente sempre enxergar o jiu-jitsu pelos dois lados, né? Então, toda vez que eu estou num seminário e o atleta ou o professor ele passa algum conceito, alguma técnica para guardeiro, eu já tento interpretar ela também com a cabeça de passador. Quando ele passa para o passador, eu também tento interpretar com a cabeça de guardeiro, né? E lá no nosso primeiro conceito de guarda, a gente falou sobre controlar distâncias, que o guardeiro vai sempre querer manter o passador longe. Então, obviamente, eu como passador vou buscar o contrário. Por favor, Rodrigo. Eu não vou conseguir controlar uma passagem de guarda se eu não me aproximar do meu adversário. Eu preciso entrar nesse espaço aqui, seja com o meu joelho, com o meu peito, com o meu quadril, né? Mas eu preciso entrar nesse espaço. Se eu não manter esse espaço, se eu não controlar, se ele tiver um joelho ou braço aqui na frente, eu não tenho controle sobre o tronco do meu adversário. Então é de fundamental importância que eu encurte essa distância. Seja depois de eu passar, eu me aproximar dele para colar nele, conectar e estabilizar, ou seja, no meio do caminho, né? Eu ganhar um body lock, por exemplo, e começar a evoluir a partir daqui, mas já conectado com o meu adversário. Trazendo lá naquele conceito inicial que a gente viu de predador de caçada, que é o passador, seria aquela mordida, né? A mordida que o leão dá na presa, que faz com que ele se conecte com a presa dele, né? Ou o crocodilo, né? Que ele morde e não solta mais. E é isso que a gente vai fazer. Quando a gente está passando, a gente precisa buscar encurtar a distância para que a gente consiga dominar o tronco do adversário, né? E claro, ele vai tentar impedir, eu tenho que achar os caminhos para que eu possa fazer isso. Seguindo agora o nosso trabalho de conceitos da visão do passador, nós vamos falar agora das pegadas de controle de perna, tá? Por favor, Rodrigo. Então, quando nós falamos de guardeiro, nós falamos que o guardeiro vai provavelmente querer controlar as minhas mangas, para que eu não consiga fazer boas pegadas na parte superior do corpo dele e também para gerar raspagem a partir daqui, certo? Quando eu estou dentro da guarda do meu adversário, o que me oferece mais risco são as pernas e o quadril dele. Então é fundamental que eu controle as pernas dele, né? Ou eu tiro rápido da minha frente para eu executar a passagem, ou eu pulo por cima dela, mas senão eu vou controlar a perna dele. E é muito comum acontecer de a gente estar aqui segurando, tá encostando, mas não está segurando. Aí eu vou passando a guarda, aí o Rodrigo viu que vai sofrer um risco. Não pode ficar, Rodrigo. Aí ele viu que eu vou passar, ele começa a levantar, começa a fugir de mim aqui. Pode ficar em pé mesmo, Rodrigo. Vai ficando em pé e eu perdi o controle dele, não consegui estabilizar. Por quê? Ele estava com as pernas soltas, não controlei ele, né? E é legal a gente observar lá da parte da defesa pessoal. Pô, se eu derrubei o meu adversário, se eu botei ele fazendo guarda, eu tô na frente na luta. Eu não quero que ele volte em pé comigo, eu não quero que ele volte a trocar soco comigo, né? No caso da defesa pessoal. Então eu tô sempre controlando ele. Antes eu tava fazendo isso daqui, ó. Então é legal que eu esteja controlando realmente, segurando a perna dele com bom controle. Da mesma forma agora, tô passando, o Rodrigo viu o risco, foi voltar em pé agora, ó, não vai voltar não. Venho atacando ele a partir daqui, porque eu estou controlando a perna dele. Também serve para eu tirar a perna dele da minha frente, para eu evoluir na passagem. Também serve para ele não me atacar, né? Então, daqui ele provavelmente vai vir para o omoplata aqui, por exemplo, vai vir bater o omoplata, por exemplo, aqui, certo? Se eu estiver controlando a perna dele, faz omoplata lá, Guido, ó, não faz. Fica mais difícil de ele me atacar, de ele me surpreender. Então, eu controlar as pernas do meu adversário dificulta de ele voltar em pé numa eventual defesa de guarda, dificulta de ele gerar ataques em mim, porque a maioria dos ataques ele vai ter que utilizar a guarda e o quadril, e também facilita para eu tirar as pernas dele da minha frente. Além do que a gente vai ver daqui a pouco sobre o controle da perna de ataque, para a gente criar uma situação de desconforto para o nosso adversário. No nosso módulo de raspagem, de conceitos voltados para a raspagem, para a guarda, na verdade, a gente viu o que cada pegada faz e de que maneira um guardeiro vai buscar utilizá-las, né? Então agora, nós olhando a mesma situação do outro lado da moeda do passador, a gente vai ver qual a importância da gente quebrar
as pegadas que atrapalham a gente, tá? Por favor, Rodrigo, então. Pode ser com a cabeça para lá, né? Então, por exemplo, estou trabalhando uma passagem de guarda para esse lado. O Rodrigo provavelmente vai buscar matar essa minha manga. E sem eu conseguir uma pegada lá em cima, na lapela, na cabeça dele, dificilmente eu executo a passagem. Na verdade, até executo, mas é difícil de eu ficar na posição. Então, toda vez que eu quero passar para esse lado, essa pegada aqui me atrapalha, eu tenho que desfazer ela, né? Uma técnica que eu uso aqui, uma estratégia, é trazer o meu joelho em cima, estourar a pegada e agora avançar. Essa pegada aqui já me dá uma segurança de eu avançar na luta. Então, esse é o tipo de pegada interessante de eu quebrar. Aqui do outro lado, ele pode estar segurando a minha manga, ó, só que eu já tô com uma pegada boa, não preciso mudar ela. Então é o tipo de pegada que não tem por que eu quebrar. É capaz de eu tirar de lá e ele fazer uma pegada que me incomode mais ainda. Então eu tenho que analisar sempre isso. Quando eu vou quebrar uma pegada, ou quando existe uma pegada, se é uma pegada que me atrapalha e se eu preciso quebrar ela ou não. Então de que maneira eu faço isso, né? Essa daqui eu gosto muito então de utilizar o joelho para eu estourar. Toda vez que eu estou aqui na guarda dele, ele mata as minhas mangas, né? Eu sei que ele vai tentar me jogar direto e que eu não consigo avançar pegada nele. Então é legal quebrar essas pegadas. Como é que eu posso fazer isso? Ó? Com a mão em cima do punho dele, empurrando e puxando meu braço para cima. Ou girando, né? Em volta da mão dele para eu desfazer a pegada, né? Uma pegada que me atrapalhava, que eu não ia conseguir progredir na luta. Quando ele está quebrando meu quadril, quebrando minha postura com uma pegada de gola também, agora eu fico mais fraco, mais difícil de eu passar a guarda dele, de eu exercer força, e também estou mais desequilibrado, porque minha cabeça está desalinhada do meu quadril. Então, de que maneira eu quebro essa pegada? Aqui, ó, olha como ele movimenta o braço todo e ele distribui a energia. Então, para eu quebrar essa pegada, eu reativo minha postura, lembra? A minha postura me deixa mais forte, além do que eu estendi o braço dele. Então agora eu trouxe a força da pegada lá para a ponta dos dedos, que é mais fácil de eu estourar ela a partir daqui. E toda vez que eu estouro uma pegada, eu tenho que tentar evitar que ele faça ela de novo, né? Não vou gastar energia à toa e deixar ele vir fazer a pegada novamente. Eu preciso me desfazer dela, certo? A outra pegada aqui de calça, quando o Gueda faz pegada de calça lá embaixo, né? É uma pegada que é difícil de eu passar. Por exemplo, vou pular a sela, vou fazer o knee slice, vou espetar meu joelho aqui, ó. Não vai vir se ele estiver matando a minha calça lá, é difícil. Então é uma pegada que incomoda, né? E às vezes eu vou precisar estourar para eu executar uma passagem. Então essa pegada, como é que eu gosto de estourar ela? Eu costumo vir por baixo do braço dele, só que eu não vou por baixo e puxo para cima. Eu vou por baixo e eu puxo rodando, tentando rotacionar a mão dele ao mesmo tempo que eu estouro a pegada, ó, puxando para cima aqui para estourar, já logo tiro para ele não fazer de novo. Outra maneira legal de estourar essa pegada é eu abrir, né, tirar dela a riva, abrir o meu joelho e passar aqui por cima da articulação dele, um pouquinho abaixo do joelho, lá em cima da tíbia. Eu vou jogar a pressão da perna em cima da mão dele aqui, ó, é bem difícil ele resistir à pegada. E aí eu consigo estourar daqui fácil e evoluir. Quando ele usa a pegada de copinho lá embaixo, mais fácil ainda. Essa pegada dá muita força nessa direção, ó. Difícil eu puxar o pé para cá. Só que se eu rodo o meu pé e chuto, ele sai bem fácil. Então é uma pegada que não me incomoda tanto. Eu consigo me desfazer dela mais fácil, tá? Então, existem várias formas de a gente estourar a pegada. E o mais importante que eu queria trazer nesse conceito para vocês aqui, pra gente, é entender o que cada pegada faz e se eu preciso quebrar ela ou não, se ela trabalha o meu avanço de luta ou não. E dentro de todos os conceitos que a gente viu, dentro das suas técnicas, você vai conseguir fazer essa análise, se você precisa estourar ou não, se é uma pegada que te atrapalha ou não, porque agora você já sabe o que cada pegada faz, qual a função de cada tipo de pegada. No nosso módulo de conceitos voltado para a execução da guarda, nós falamos sobre perna de controle, perna de ataque. Acredito que ele já tenha dado uma boa entendida do que é essa ideia, de que é esse conceito, mas a gente vai ver ele agora o mesmo conceito da visão do passador, tá? Por favor, Rodrigo, pode estar a cabeça para lá daí, por favor, tá? Então, pessoal, olha só.
Rodrigo me botou aqui numa guarda de la riva. Essa perna que faz o gancho da de la riva, como a gente viu antes, é a perna de controle. Muito difícil eu evoluir uma passagem sem eu desfazer essa de la riva dele, sem eu tirar a minha perna daqui, certo? Só que ela basicamente me controla, ela gera pouco ataque aqui. A perna que mais gera ataque, que ele mais vai utilizar é essa daqui, ó, para me empurrar, para botar gancho, para pisar no chão, para fugir o quadril, né? Então, normalmente essa que ele vai utilizar mais. Então, como passador, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que desfazer essa para eu executar uma passagem, mas eu preciso controlar essa porque essa gera ataque, gera risco em mim, né? Então, por exemplo, me movimenta aqui, Gueda, por favor. Olha como o Gueda pode movimentar, desequilibrar, como ele está me desequilibrando aqui, certo? Agora, olha só, eu vim, matei a perna de ataque dele, controlei para mim aqui. Me movimenta agora, Gueda. Olha como ficou difícil de ele lutar quando eu controlo a perna de ataque dele, né? Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Ele viu que ficou ruim para ele aqui. Então, provavelmente, ele vai ter que se arrumar, certo? Se ele não souber se arrumar, ele provavelmente vai desfazer a perna de controle dele. Na hora que ele desfez a perna de controle é a hora que eu vou executar a minha passagem, né? Então, eu tento, depois a gente vai falar um pouco disso, de gerar desconforto, mas eu entendendo o que é uma perna de controle, o que é uma perna de ataque, eu já sei que eu preciso tirar, me livrar do controle para eu passar, mas eu preciso controlar a perna de ataque dele para eu reduzir riscos em mim, né? Risco de raspagem ou de finalização. Se eu consigo controlar e imobilizar a perna de ataque dele, muito provavelmente ele vai ter que trocar o tipo de guarda que ele está fazendo ou vai ter que se reposicionar. Se eu estiver atento a esse reposicionamento dele, eu posso aproveitar esse momento para eu gerar ataques de uma maneira mais tranquila. Lembra lá na origem que a gente viu de armadilhas? Quando ele fez a de la riva, ele montou as armadilhas para mim. Se eu travei a perna de ataque dele, eu desarmei as armadilhas dele. E agora ele vai ter que construir armadilhas novas. Antes que ele construa, eu gero os meus ataques, minha blitz de passagem, para que eu possa chegar numa progressão de luta, que seja a passagem completa ou a mordida, aonde eu desarmo a guarda do meu adversário e aí vou executando uma passagem com mais calma. Nós vamos falar agora sobre direcionamento e distância do quadril, tanto meu quanto do meu adversário, como a gente viu também nos conceitos para guardeiro, nos conceitos para fazer guarda, né? Por favor, Gueda. Então, primeiro ponto, distanciamento de quadril, né? Vamos trabalhar assim, eu acho melhor. Aqui, ó. Distanciamento de quadril. Então, imagina, pode deixar as duas pernas aqui no meu quadril, né? Que o Rodrigo está fazendo guarda aqui com as duas pernas do meu quadril. Meu quadril está lá atrás, ó. Eu quero desconectar, pode até ficar isso. Eu quero desconectar da perna dele para eu passar. Eu não consigo desconectar aqui. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que dar passos para trás. Mas o passo que eu dei para trás, agora eu vou ter que dar para frente. E aí, assim que eu vou avançar, ele já vai trazer a guarda de novo. Então, se eu trabalho com o meu quadril muito recuado, eu não tenho mais recuo para fazer dele. Eu vou ter que recuar com meus pés. Se eu recuo com meus pés, eu crio espaço. Esse espaço, um de nós vai cobrir, né? Então, eu abro possibilidades para os dois. Se, ao invés de trabalhar com o meu quadril lá atrás, eu consigo trabalhar com o meu quadril mais avançado, eu consigo criar uma distância, desconectar, ó, sem dar passos para trás, né? Então, numa eventual toreada, eu trabalho avançado, ó, eu desconecto e avanço. Então, eu só dou passo para frente, não preciso dar passo para trás. Diferente de eu estar estendido lá, eu não tenho mais recuo, eu preciso fazer isso para eu avançar. Então, eu lutar com o meu quadril mais avançado, eu gero mais pressão no meu adversário, eu tenho espaço para desconectar e eu já estou próximo para eu me conectar de novo com ele e cobrir espaços. Então, essa proximidade me permite movimento e me permite chegar mais rápido no meu objetivo, certo? Além, agora a cabeça para lá, por favor, além do direcionamento, né? Então, toda vez que ele faz uma de la riva, gira meu quadril para fora, minha força
foi para aquela direção. Então eu vou buscar sempre trazer aqui de novo, tá fazendo força com ele, trabalhando com o meu quadril virado para ele. E quando eu tô passando, se ele tá com o quadril virado para mim, ele trouxe mais força na minha direção. Se eu consigo virar o quadril dele para o outro lado, eu consigo chegar na passagem de uma maneira mais tranquila, né? Ou se eu não consigo virar o quadril para o outro lado, se eu conseguir trocar de lado, passar para o lado contrário ao que ele está com o quadril virado, eu vou ter muito menos resistência agora. E aquela questão que a gente fala de estar um passo à frente, ó, eu estou posicionado para gerar ataque e o Rodrigo não. Antes dele tentar atacar ou se defender, o que ele vai ter que fazer? Virar o quadril para mim de novo, ó. Certo? Então, volta lá um pouquinho, por favor. Se eu tenho um controle, por exemplo, um joelho aqui embaixo, marcando ele, ele vai virar o quadril para mim, ó. Eu consigo sempre acompanhar e matar, evitar que ele consiga chegar num posicionamento bom. Pode ficar deitado, Rodrigo, por favor. Num posicionamento bom de se defender, se eu conseguir sempre controlar o quadril dele para o lado oposto, que não na minha direção. Na guarda X, a gente pode ver um efeito bem semelhante, ó. Nessa situação, meu quadril está virado para fora e o quadril do Rodrigo está virado para mim. Então, se ele começa a gerar desequilíbrio a partir daqui, ó, começa a ficar muito ruim para mim, eu fico muito vulnerável. Uma vez que eu viro o meu quadril para ele, ó, fica muito mais difícil dele gerar desequilíbrio em mim. Eu já estou muito mais forte, né? Além do que, daqui tem uma série de passagens que a gente pode executar também. Pessoal, um detalhezinho que nem está nos conceitos aqui, mas que é interessante a gente pensar, quando a gente falou antes ali sobre movimentação. Meu adversário sempre vai precisar de 3 pontos de apoio para se movimentar. Vamos ficar de lado aqui no X, Rodrigo, por favor. Meu adversário sempre vai precisar de 3 pontos de apoio para se movimentar, né? Então, o Rodrigo aqui, ele vai intercalar entre quadril, um pouco dos ombros, do braço, das costas e a cabeça no chão. Normalmente ele vai estar executando pressão aqui para cima de mim, né, apoiando mais sobre as costas dele. Se eu consigo trazer o ombro dele aqui para cima de mim, agora o quadril dele virou o ponto de apoio no chão. Ele tem muito menos força para jogar na minha direção. E se eu lateralizo, aqui, não lateralizo não, se eu viro o meu quadril de frente com ele, mais difícil ainda, tá? Então experimente na sua academia, na sua escola, fazer guarda X com o seu adversário, tirando você, tentando tirar você de cima desse jeito, e aí depois a mesma movimentação, você vai matar o braço dele e vai trazer bem alto aqui em cima, tirando o ombro dele do tatame e pede para ele fazer a mesma movimentação para você entender a diferença dessa mecânica, desse conceito, quando eu tiro os pontos de apoio do meu adversário, como eu consigo gerar muito mais desconforto para ele.